Fala galera, começando mais um Cafofo do Black. Semente na área aqui, nessa segundona da hora, beleza? Tamo na área, papai. Mais um episódio top. Vamos dar aqueles recados que eu dou sempre no início, rapidinho. Se inscreva no canal aí, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Dá aquele like maroto se você gostar do episódio, se ver outros episódios. Se não gostar, dá dislike também, porque ajuda o vídeo também ganhar relevância. Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo do Black. Vai lá também, dá essa moral. Grupo no Telegram, tá aí o endereço aí na descrição. Tá bom? E torne-se membro. Pô, dá essa força aí pro canal que vocês não sabem como ajuda. Tá bom? Vamos dar aquele salve pra todo mundo que tá aqui. Que eu já tô vendo que tem uma galera, hein? Já tem uma galera, hein? Dá um salve pros meus moderadores aqui. Humberto, Rose, Claudinha, Edson, Nath. Obrigado aí, sempre vocês são demais aí cuidando da galera aí no chat. O grande Vanderlei já tá aí, que eu tô vendo. Vandeco. Quem tá mais? Tá aí. Quem mais? Que tá... Ó, a Vânia eu sabia que ela vinha. Vaninha eu sabia que ela vinha. Ela não ia perder esse episódio. A Shirley. Tá, cadê a Bernadette? Cadê a Bernadette que eu não tô vendo a Bernadette aqui? Ecoando verdades. Então, obrigado a todo mundo aí pela presença. Nosso convidado especial demais. Que já tava pra vir faz tempo aqui, hein? Grande Diego Roque. Meu parceiro. Salve. E chegou, semente. hein? Gratidão, cara, gratidão. Chegou o dia, hein? Chegou, hein? Ó. Cara, a gente tentou algumas vezes aí, nós tentamos algumas vezes, desde o podcast remoto até agora, aqui com a produção de cinema, hein? Parabéns pela produção, energia super boa, gratidão pelo convite, gratidão por ter persistido no convite, né? E tô feliz, cara, tô feliz de estar aqui. Tô feliz de trocar essa ideia com você. A gente já estava conversando antes aqui nos bastidores. Já, não tem como, né? Energia muito boa, energia muito boa aqui, cara. Eu senti uma energia de acolhimento quando eu cheguei aqui. E tô aí, cara. Vamos trocar uma ideia sobre temas espirituais. Um abraço pra galera que tá assistindo e vamos nessa. Que nem eu sempre falo aqui, papo solto. Sinta-se em casa, de boa. Entendeu? Fica tranquilaço. Vou fazer aquela sempre pergunta básica que eu faço aqui, quando vem um primeiro convidado a primeira vez, que é sobre como a espiritualidade entrou na sua vida, como foi esse despertar, né? Como tudo começou, que para uma pessoa de uma forma, para outras é de outra, às vezes é tranquilo, às vezes é meio porrada. Como que foi no seu caso? Legal, cara. Eu acompanho o seu podcast, então eu vejo você fazendo essas perguntas e sempre tem histórias interessantes, Sim. né, cara? E a espiritualidade, ela sempre esteve presente na minha vida, assim, né? Desde pequeno, eu tenho contato, assim, com o mundo espiritual. O mundo espiritual sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, né? Depois a gente pode falar até sobre essa fase da infância, mas eu considero, assim, um momento importante na minha caminhada, um despertar espiritual, vamos falar assim, né? Tem momentos de despertar espiritual, né? Tiveram momentos na minha vida, mas o mais considerável foi uma vivência com uma medicina sagrada da ayahuasca. Ayahuasca. Então eu fui encontrado pela medicina, né? A gente costuma dizer, depois que você passa por uma experiência dessa, eu não sei se você já passou. Eu passei. Né? Você diz que a medicina é que te encontra, né? A ayahuasca é que te encontra. E comigo não foi diferente, né? Por acaso, entre aspas, eu encontrei com essa medicina, tive uma experiência espiritual muito forte, muito profunda. Eu já estava num caminho de descoberta, mas não fazia a menor ideia do que eu ia encontrar lá e do que eu encontrei de fato. Então, assim, foi uma experiência muito profunda, me despertou mesmo. Quando eu fui viver essa meditação com a ayahuasca, eu coloquei um propósito espiritual, né? Que era, eu vivi um momento de muito questionamento na minha vida. Então, eu conversando com a espiritualidade, eu falei,
me mostra o que eu preciso enxergar para minha caminhada, me mostra o que eu preciso ver para realmente eu ter um impulso para minha vida. E aconteceu. E Assim. aconteceu? Foi, cara, foi forte, assim. Foi uma experiência muito forte. Eu tive outras experiências depois. Eu passei um tempo frequentando um grupo. Era um grupo pequeno, mas um grupo muito especial, assim, que tem um lugar especial no meu coração, né? Tive outras experiências que foram bem marcantes, mas essa primeira, assim, foi muito forte. Porque Foi ela tipo o start? foi o start. Foi assim, quando a gente foi comungar, né? Esse é o termo que a gente usa, né? Quando a gente foi comungar a medicina, quando eu fui tomar o chá, eu coloquei esse propósito espiritual de que me fosse mostrado as reais intenções do que tinha naquele grupo, qual que era o trabalho feito espiritual nos bastidores. Tá. Cara, e quando eu tomei o chá, a gente fez, eu lembro que o grupo fez uma oração, foi muito bonito, assim, tinha uma energia muito bonita, uma energia universalista. Acho que isso me chamou a atenção também nesse grupo. Não tinha nenhum viés, assim, sabe? Não levava para nenhum dogma específico, né? Tinha uma energia de expansão. Então teve uma oração universalista e cada um foi para o seu cantinho. Eu sentei, depois eu lembro que eu deitei e aí começaram as experiências, né? Lembro que na época, quando eu fechei os meus olhos, acho que tinha uns 15 minutos mais ou menos de... A sua chegada na experiência foi na primeira ou na segunda dose? Foi na primeira, com 15 Logo minutos. na primeira? Com 15 minutos, cara. Então foi rápido, hein? Não, foi rápido. Caraca, velho. Foi rápido. Depois eu tomei de novo e aprofundou mais ainda. Mas com 15 minutos de meditação, de trabalho, né? Que é o que chama. Eu fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, o Semente, apareceu um ser espiritual na minha frente. Que na época eu não conhecia. Eu não tinha referências. Então apareceu, para mim era uma energia masculina, né? Então eu identifiquei como um homem. E tinha palhas no rosto. Tinha palhas no rosto. Depois você vai identificar quem que é. Tinha palhas no rosto, era uma figura austera, séria, né? Postura, tinha uma energia séria assim, né? E aí me perguntou o propósito que eu coloquei, né? Falou, Diego, tem certeza que é isso que tu quer? Falou tu, né? Porque em Santos, na minha terra, a gente fala tu, né? Ele falou, tem certeza que é isso que tu quer? Mais sério. E eu respondi assim, igual uma criança que quer um doce, sabe? Sim, sim, sim. Né? Tô empolgado. Aí novamente, perguntou, tem certeza que é isso que tu quer? Tipo, sério. Aí eu entendi a seriedade do negócio. Eu vi que não era uma brincadeira, de fato. Não era só pra matar uma curiosidade, sabe? Eu vi que aquilo ali ia modificar a minha vida. Pra você pensar mesmo no que você tá querendo. É isso mesmo? Aí eu me centrei e respondi sério, mentalmente, né? Falei, sim, é isso. E aí quando eu falei é isso, a espiritualidade se abriu naquele momento ali, né? Então, foi uma experiência muito bonita, porque eu percebia os bastidores espirituais trabalhando ali, junto com o plano físico. Oh, que legal. Cara, foi um negócio assim fantástico, assim muito forte, sabe? Não só pelo fenômeno, mas pelas mensagens que eu recebi, como isso impactou depois da minha vida. Acho que hoje eu tô aqui conversando com você por conta desse momento. Por isso que eu senti de contar essa experiência específica para você. Não, e eu lembro que a gente tava falando, que a gente chamou, e eu tava no remoto, e a gente falou, pô, acho que era pra você vir aqui no frente a frente, né? Sim. E a gente combinou, né, cara, algumas vezes e não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E eu fiquei frustrado, eu fiquei triste. Falei, caramba, pô, o Semente é tão gente boa, cara. Quando você fez o contato comigo, né, e as lives que eu assistia, dá pra perceber, né? Mesmo à distância, a gente percebe quando tem uma sinceridade no trabalho que é feito. E eu percebi isso. E deixa eu falar um negócio, que a impressão que eu tive, acho que não foi nas primeiras... Não sei se foi nas primeiras vezes que a gente falou, depois eu sei que eu demorei pra responder, aí depois você acabou respondendo, eu falei, putz, será que o Diego ficou bravo com alguma coisa, velho? Por isso que ele não quer vir, mas enfim, eu falei, eu vou tentar, vamos tentando. Não, de forma alguma, cara, pelo contrário, eu tava com vontade, cara, eu tava com vontade. E aí, na última vez que nós conversamos, que você me chamou, aquele dia que você me chamou, no dia seguinte eu ia me mudar. Então eu tava saindo do ABC de Santo André, indo para Sousas, né, que é um distrito de Campinas. E você sabe como é mudança, né? É caótico. Mudança é caótica. Por quê?
a mudança, ela é uma mudança física, mas toda mudança física, ela é uma mudança espiritual. Sim. Sempre que a gente muda fisicamente de algum lugar, algo dentro da gente está transformando, algo dentro da gente Não, está e é outra mudando. cidade, né, velho? Sem conhecer ninguém, tá? Então, assim, é complicado. É. Iniciando uma fase nova da minha vida, uma fase nova na vida da minha esposa. Então a gente já estava um tempo em Santo André, no ABC, uma cidade que me acolheu muito, sou muito grato ao que eu vivi lá. Mas quando fechou-se alguns ciclos, eu olhei para minha esposa e falei, tá na hora, né? Ela falou, tá na hora. Eu falei, e aí, coragem? É, eu tenho Ela coragem. falou, vamos nessa. E aí, cara, as coisas foram acontecendo, assim, a sincronicidade, né? E tamo lá. Tá lá de Tamo lá. boas. E você me chamou de novo, fiquei feliz que você fez contar. Você pensou que eu não ia chamar mais? Cara, eu pensei. Eu falei com a Vânia, né, nossa amiga em comum aqui, né? Eu conversei com ela, ela falou, vai, Diego, o Semente é gente boa. Eu falei, eu sei que ele é, a distância eu já percebo. Eu falei, mas não sei se ele vai me chamar mais não. Ela falou, vai chamar. E estamos aqui, né, cara? Da hora, da hora. Maneiro, tô feliz, cara, tô feliz mesmo de estar aqui. Dieguito. Vou chamar Dieguito, né? Claro, Dieguito, Didi. Diego, do jeito que você quiser. Voltando um pouco, né, lá atrás, lá quando você era criança, eu gosto de fazer essa pergunta, porque tem pessoas que já passaram por isso, ou pode ter filhos passando. Sim. Né? Você teve alguma manifestação quando criança? Sim. Que você lembre? Como que foi, assim? O negócio começou lá atrás. Aquela experiência que eu estava te contando com a ayahuasca, depois a gente volta nela, porque tem alguns desdobramentos. Mas nessa experiência com a ayahuasca, inclusive, eu resgatei momentos em que eu vivia na minha infância e eu não conseguia compreender o que rolava naquele momento, né? Eu não sei te precisar quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu era muito pequeno. Era uma criança. Porque as minhas referências eram de criança, né? Então eu lembro, né, de percepções espirituais, de sentir seres espirituais em casa, né, de ver, de interagir, de ter experiência fora do corpo, de ter projeção astral, que não tinha esse nome, para mim não tinha esse nome, né? Acho que nem tinha esse nome, nem tinha nome, né? Então, quando a gente é criança, acho que já tinha, né, o estudo disso. Não, acho não, já tinha, mas pô, não. Mas para mim Eu que era criança, com certeza não tinha isso, nome, verdade, né? E aí era normal. Só que começou a ficar muito intenso. Então o que eu fiz? Eu tinha uma ligação muito grande com a minha mãe, tenho até hoje. E aí eu comentei com a minha mãe. Eu lembro que eu comentei com a minha mãe de algo que eu estava vendo. Eu estava vendo um ser espiritual. E os seus pais, eles tinham religião, alguma coisa? Não. Eu tive muita sorte com isso. O meu pai, ele é desencarnado, então eu não convivi com ele. Tá. E a minha mãe teve uma formação católica, vamos dizer assim, né? Mas, quando ela virou mãe, ela já tinha mente universalista. Então, minha mãe nunca foi presa a dogma nenhum. E sempre teve uma sensibilidade muito grande. Isso ajuda bastante. Ela tem uma compaixão. Minha mãe, assim, é um ser de luz. E aí, eu comentei com ela na época. Só que quando eu comentei algo que eu tava vendo, eu falei, mãe, tô vendo um ser assim, assim, assim. Ela se assustou, porque eu tava deitado no colo dela. Ela, onde, Diego? Eu falei, tô vendo ali, mãe, embaixo da porta. Por quê? Na casa onde a gente morava, não sei se você lembra, acho que você é da mesma geração que eu, tinha aquelas portas sanfonadas. Lembra daquelas portas sanfonadas antigas? Sim, claro. E essa porta em casa, ela tava quebrada, então só tinha metade da porta. Tinha um vãozão desse tamanho. Tinha um vão, entendi. E eu via os seres passando por ali. Eu comentei com ela e isso assustou. Então eu percebi... Uma passando tipo, por baixo mesmo, assim? Sim, passando. Como se fosse assim, ó, físico. Ser físico, né? Não era uma fantasia infantil, era real mesmo, né? Depois eu descobri quem eram esses seres que transitavam lá pela casa, que eram seres espirituais ligados à minha família, obsessores espirituais ligados à minha família. E aí, quando eu falei para minha mãe, ela se assustou. Então eu percebi, Semente, que aquilo que eu via não era tão normal. Hoje eu construo dessa forma, mas você sabe que quando é criança vem tudo bagunçado. Então, a partir daquele momento começou a me criar um pânico, comecei a ter muito medo. E continuava vendo. Então tinha saber muita coisa. Tinha essas experiências, né? Mas a minha mãe, ao mesmo tempo que se assustou, ela me acolheu muito. Então ela, na época, ela frequentava um centro espírita. Ela não era kardecista, vamos dizer assim, né? Ela não era espírita, mas ela frequentava um centro espírita kardecista. E ela, muito carinhosa, muito amorosa,
Ela falou, Diego, você quer ir comigo num lugar? Eu falei, vamos. Ela falou, pode ser que vai explicar isso que está acontecendo com você. Aí fomos, e aí eu lembro que tinha um lugar específico para crianças dentro do centro espírita. Então explicava de uma forma lúdica o que rolava. Só que, obviamente, era uma forma assim... era explicado com as ferramentas que tinham para explicar. Tá. Então tinha o dogma junto, né? Vinha um pouco de dogma, de dogma espiritual junto. Mas enfim, aquilo me ajudou muito naquele momento. A compreender o que estava rolando. Que existem consciências que são consciências que não estão num corpo físico. Então, assim, foi assustador naquele momento? Foi. De fato, foi bem traumático. Mas aquilo me ajudou muito a construir o meu caráter, né? A construir a minha visão de mundo, minha visão espiritual, vamos dizer assim, né? E acho que pautou muito o caminho que eu segui na minha vida. Bem que você tinha sua mãe, hein, cara. Cara, tem Ali a minha mãezinha até hoje. Converso com ela até hoje sobre isso. Mano, porque já veio convidado aqui, já contou umas histórias que meio pauleira, hein? Às vezes não tem o apoio, né? Não tem, cara. Às vezes não tem um apoio. E muitas vezes a família... É que assim, a família, ela vai te passar o valor que ela recebeu. Então, com certeza, pai e mãe, ou quem for a figura de pai e mãe, vai transmitir amor. Né? Vai transmitir o que tem. Só que se o que a pessoa recebeu é muito limitado, ou está muito enviesado, né? Tem uma visão muito religiosa, muito... no sentido... Eu não tenho nada contra a religião. Inclusive, entendo que a religião é uma ferramenta importante para a gente acessar a espiritualidade. Mas ela também pode te aprisionar. Né? Então, a família, de modo geral, ela vai entregar para a criança o que ela recebe de valor. Com certeza. E às vezes o que vem de valor é limitado. Né? Então, assim, eu conheço, eu atendo pessoas que, inclusive, passam por isso. Né? Que a família não compreende. Às vezes uma pessoa é casada. Eu atendi uma moça recentemente. Ela é casada, ela tem diversas experiências espirituais, tem muita sensibilidade, só que o marido não aceita. Não compreende. Não consegue compreender, cara. Teve, você falando nisso, teve uma inscrita que me mandou mensagem no direct lá do Insta. E ela começou a acompanhar o canal e tava gostando das lives, mas ela falou que tava tendo muito problema com a mãe dela. Que a mãe dela era de uma religião e falou que o negócio tava feio. Sim, ela não aceitava que ela acompanhasse as lives. Sim, acontece isso mesmo. Muitas pessoas acabam acompanhando esse tipo de conteúdo escondidas. Ouve um fone de ouvido para ninguém saber. Hoje o conteúdo ele tá aberto, né? Mas a gente encontra esse tipo de limitação. Imagina como era antigamente. Né? Por causa da minha mãe, né? Que ia escondidinha nos tarólogos. Você tava me contando aqui nos bastidores, né? E aí você ia junto? Ia junto. Ia junto com ela, porque eu lembro, eu era pequeno, que eu não ia com ela. E aí, pra mim era tudo festa, né? Sempre gostei. Tarô é bonito, né? Mas uma pessoa da igreja, da congregação, que é um negócio mais sério, sem chance, né? Não entra esse tipo de coisa. E precisa ser respeitado isso também, sabe, Semente? A gente precisa respeitar até onde a pessoa consegue acessar, vamos dizer assim, né? Porque acontece muito isso também. Eu converso com algumas pessoas, né? Como eu gosto muito desses temas espirituais, estou sempre muito envolvido com isso, então estou sempre conversando com muita gente, né? Seja pelo Instagram ou trocando mensagem pela internet. A pessoa tem o despertar espiritual, né? Como eu te falei, rolou um comigo. E sempre quando rola um despertar espiritual, você quer despertar outras pessoas. Isso, mas não é bem assim. Não é bem assim, cara. Aí você quer empurrar a goela abaixo. Então você começa, se você não tomar cuidado, você cai num caminho você está dogmatizado, mas você não está percebendo. Isso. Né? Você está enviesado, mas você não está percebendo. Então você vai querer empurrar a goela abaixo a tua espiritualidade ou o que você entende como espiritualidade para outras pessoas. E aí, cada um tem a sua formação espiritual. E aí que dá os conflitos. Aí você pega por exemplo, você tem uma pessoa cresceu com a avó. Uma avó que teve uma formação católica. Então faz 50 anos que ela tem essa verdade para ela. E aí você
se você descobriu, entre aspas, uma outra verdade que te levou para um outro caminho. Aí você quer, na sua espiritualidade, converter a sua avó a ser espiritualista. É. E aí você vai quebrar valores que já estão construídos dentro dela, e esses valores são importantes para a missão espiritual dela. Com certeza. Entendeu? Tava dentro da programação existencial dela. E aí você quebra isso, eu sempre falo isso. Tudo bem, você vai quebrar, você vai levar essa sua verdade para sua avó, enfim, tô dando um exemplo de uma avó, né? Mas você vai sustentar isso? Porque você está quebrando uma estrutura que está formada com a pessoa. Então, esse caminho de espiritualidade, ele começa a levar a gente para o autoconhecimento. E autoconhecimento precisa de responsabilidade, né? Sim. Que é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive. Tem né? que respeitar a opinião do outro, cara. Ao ponto de você conversar e não deixar o outro, sabe o quê? Incomodado. Sim. Porque já aconteceu isso comigo. Já? Já. Da pessoa, ela tem um valor, claro. E eu sei o que ela tava falando pra mim era de coração. Sim. Que ela tava... Mas me incomodou. Não precisava. Sim. Entendeu? Tipo, Sim, te invadiu. Mas até então, eu falei, beleza. Eu sei que foi de coração. Não foi pra querer me afrontar. Sim. Mas no entendimento dela, ela passou o que ela achava que é melhor. E tá tudo certo. Sim, sim. É importante. Você tem discernimento para isso. Né? Porque o teu caminho, a tua formação espiritual, essa quebra de padrões da sua mãe, entre aspas, mesmo sendo algo escondido naquele momento, porque precisava ser assim, porque sua mãe sabia o preço que ela ia pagar, Sim, sei lá. ele lá atrás, imagina. Mas isso ajudou a formar essa estrutura que você tem, essa visão que você tem hoje em dia. Né? Então você não se invade com algo que alguém tenta trazer para você. Mas isso precisa de um caminho de descoberta, né? E esse caminho de descoberta, ele nem sempre ele é tão poético assim como a gente vê na internet, né? Isso, se a gente entrar nesse assunto aí, vamos ficar uns 4 podcasts aqui. Não é? É, porque olha... Porque os temas espirituais, eles são muito legais, né? São bacanas, eu produzo algum conteúdo espiritual, eu consumo muito conteúdo de espiritualidade, é bacana, só que ele é poético também, porque normalmente quando você assiste algo, a pessoa está transmitindo o melhor para você, teve uma produção. E nem sempre, você precisa também ter discernimento para ver se aquilo ali não foi construído de uma forma para ficar bonito para você consumir. Tem essa. Né? Mas a vida prática, a vida real, né, ela também tem a espiritualidade. Né? Ela também é espiritual, mas ela não é tão poética assim, não. Verdade. Às vezes você pega uma pessoa nervosa no trânsito, por exemplo. E aí a gente está aqui conversando de espiritualidade, a gente fica aqui um tempão conversando de espiritualidade, aí saio daqui, um cara me fecha, acabou a espiritualidade. Briga, desperdiça uma encarnação. Então, a espiritualidade está em tudo. Né? É só na conversa, é na ação. Principalmente na ação, né? É o que a gente sempre fala aqui. Vigiar. Vigiar, né? Esse cara, gente boa que falou isso aí, né? Orar e vigiar. Né? Esse ensinamento, ele é muito profundo. E se a gente consegue aplicar, se a gente consegue colocar na vida prática, isso ajuda muito para tudo. Para tudo. Orar e vigiar, porque quando a gente menos percebe, a gente está caindo. Não, tá fazendo uma cagadinha. Inclusive no caminho da espiritualidade, viu? Porque aí que aparece mais as coisas para porque a gente desviar. Desperta, cara. Por exemplo, a gente tem um despertar. O que eu tô te falando, não tô livre disso de forma alguma. Inclusive passo por isso. Porque a gente, quando a gente tem quando a gente descobre a nossa bolha, a gente quer ficar nessa bolha. Isso. Porque a gente se sente protegido. E de repente você tá julgando a outra bolha, né? Porque você não está inserido nela e você acha que a sua bolha é melhor. É melhor. Ou seja, caiu. Já caiu. Caiu nas amarras do ego, né? Que as pessoas falam. Esse mundo nosso aqui é muito maluco de se viver, né? É maluco, mas é muito legal, cara. É bacana, sabe? Quando a gente consegue encontrar pessoas como você, por exemplo, e não estou falando isso porque a gente está aqui, né, com câmeras aqui na nossa frente, inclusive te falei isso antes, quando a gente encontra pessoas que estão nessa sintonia, não necessariamente numa sintonia dita espiritual, mas estão numa sintonia bacana. Pô, eu cheguei aqui, cara, eu me senti muito acolhido. Sabe, a energia de acolhimento? Né? Que bom.
Pô, isso é espiritualidade, isso é espiritualidade. Né? E eu falo pra galera também, às vezes o cara é um ateu e o cara é espiritualizado muito mais que outras pessoas. Faz tudo que eu mando o figurino, vamos dizer assim. Sim. Meio que sem saber dele mesmo. E às vezes ele não acredita em nada. Sim, com certeza não precisa acreditar, né? Eu sou ateu, graças a Deus, né? Já ouviu essa frase? Já. Sou ateu, graças a Deus. Mas a pessoa tem uma postura de compaixão, por exemplo, que não tem nada a ver com Isso. acreditar ou não em algo. Tem nada Já a ver. é do cara, já vem ali no É da kit, pessoa, cara. né? Exatamente. É no kit humano que você recebe quando você encarna novamente. Né? Então, independentemente a pessoa ter um caminho de espiritualidade, de um despertar, de se encontrar em algo, aquele lema, né? Fazer o bem sem olhar a quem, e fazer principalmente quando não tem ninguém vendo, E sem aí querer algo em troca, é principal. né? Com Ah, certeza. eu vou ajudar ali, mas eu sei que vou garantir meu espaço lá em cima. Ou eu faço com a câmera filmando para eu mostrar a vulnerabilidade da pessoa. Eu não sei, eu tenho algumas ressalvas com isso, né? É importante. Né? É importante também você mostrar o bem acontecendo para você poder colocar outras pessoas nessa mesma sintonia, mas precisa de uma ponderação, né? Isso. Eu prefiro o bem escondidinho, porque ele Eu também também. reverbera de alguma forma. Eu não me sinto muito bem em ficar mostrando. Não, e outra coisa, quando você faz o bem se sentindo superior, você já perdeu. Né? Então é o bem no dia a dia, né, cara? E o bem, ele começa com nós mesmos, né? Eu falo bastante isso nos atendimentos, tem pessoas que me procuram. E eu costumo conversar muito sobre isso, assim, né? Sobre... A pessoa fala assim, mas eu tô com uma pessoa que não gosta de mim, uma pessoa não me valoriza, uma pessoa não me faz bem. Aí eu pergunto, quando você olha no espelho, você fala, eu te amo? Começa pelo amor próprio, você se cara. gosta. Começa pelo bem que você faz a você mesmo. Né? E é difícil, viu? É um discurso bonito, um discurso muito bonito, mas é difícil na prática. E é um exercício diário, né? É muito difícil, cara, você fazer essa autoanálise. É um exercício diário, cara. É um exercício diário. E realmente você fala assim, não, eu tô bem. E saber se respeitar quando você não tá bem. Porque tem a tal da positividade tóxica agora também, né? Cara, essa positividade tóxica, você tá sempre bem, isso é uma armadilha, Não, cara. isso aí... Não, sempre bem, todo dia, não. Cara, é a lei da atração, eu tô sempre bem, tudo é luz em volta de mim. Não, cara. Quanto mais luz, mais sombra, tá? Mas sombra também. Porque é bom pra ter luz tem que falar ter isso aí. sombra, É a mesma lógico, intensidade. cara. Com certeza, cara. Então, fazer essa reflexão, ela é prática, né, cara? A terapia ajuda, conversa ajuda, consumir conteúdo espiritual ajuda, fazer o bem escondido, sem ninguém ver ajuda. Mas esse negócio que você tá falando é muito real. E quando você tá na espiritualidade, você tá fazendo um trabalho ali, mano, às vezes acontece de tudo, velho, pra não acontecer. Com Aqui certeza. aconteceu várias coisas, que só a Ju aqui, o Marcos tá ligado. Mano, o primeiro episódio aqui foi com o Wagner. Wagner boa. Não conseguimos fazer ao vivo. Caramba. A luz apagou, queimou. Ó, a internet, na hora que ia começar, caiu o servidor dos caras. Ficamos sem internet, velho. Isso aí. Então, forças contrárias. contrária, pra não rolar, mano. Esse é o momento da espiritualidade. Agindo. Às vezes é testando. Mas precisa ter a firmeza, né? Essa tal da firmeza de propósito, né? A firmeza do teu propósito. Porque às vezes, se você cai nessa, você pode... Pô, na hora, você vai ficar nervoso, pode brigar com a equipe. Acontece, cara. Né? Pode acontecer. E essa aí é a hora... essa hora de se centrar, né? Cara, quando tá tudo dando muito certo, que legal, é bacana. Mas fica vigilante sempre. Né? Porque se tá dando tudo muito certo, é porque as pessoas estão gostando do que você tá fazendo. Aqui é um trabalho que você faz pro público. Né? Então as pessoas estão gostando. Então se as pessoas estão gostando, pode ter certeza que tem um outro lado que não está Que gostando. não tá gostando. Porque você tá trabalhando com despertar de consciência.
direta e indiretamente. Então sempre vai ter força contrária. Isso é normal, porque a gente está no mundo de dualidade. Tem a nossa própria força contrária, que é a autossabotagem. Autossabotagem. Pô, e a gente não consegue perceber isso. Muitas vezes a gente não consegue perceber. Então é trabalho diário, cara. É trabalho diário. Isso rola. Hoje não rola mais comigo, mas assim, quando eu fiz a transição de casa pra cá, Sim. sempre rola aqueles pensamentos. Ah, será que eu vou dar conta? Pô, mas tô fazendo aqui em casa, velho. Tô de boa. Confortável. Vou ter que ir até lá, mano. Será que vai virar? Sempre tem esse pensamento. Sempre tem, cara. E sempre vai acontecer alguma coisa. Cara, sempre pode acontecer. Vai não, né? Mas sempre pode acontecer alguma coisa. Eu faço transmissões, né? Ao vivo, eu faço de casa, né? Então você já passou uns negócios lá também, né? Cara, já em atendimentos, sabe? Eu percebo muito isso em atendimento. Eu fazia atendimentos online e atendimentos presenciais. Hoje eu migrei. 100% dos meus atendimentos, eles são por chamada de vídeo. Então, eu contratei uma internet boa, coloquei uma câmera boa, criei uma estrutura para eu ter uma... fazer. para poder ter uma qualidade boa, né? Uma luz boa. Assim, eu não consigo tirar o melhor dos equipamentos porque eu não entendo muito. Mas tem equipamentos bons que eu tô aprendendo a utilizar. Legal. E mesmo com uma internet boa, rolando super bem, tem dias assim, eu faço 5 atendimentos. Aí eu fiz os 3 primeiros de manhã. Almoço, faço mais um. Tá indo legal, bonito, internet boa, bombando. De repente, começa a oscilar. Do nada. A força contrária. Isso eu já começo a perceber na experiência, né? Às vezes é autossabotagem da própria pessoa que vai ser atendida. Né? Às vezes eu sinto a presença espiritual, por exemplo, eu vou atender uma pessoa, isso acontece bastante. O sensitivo tem dessas, assim, né? Pessoas que têm que têm sensibilidade, acaba acontecendo isso. A pessoa fez o contato comigo uma semana antes, aí agendou. Certo. Aí eu vou atender a pessoa, um dia antes já encosta um amigo espiritual, não tão amigo assim, ligado à pessoa que não quer que você que ela atenda receba o atendimento. Exatamente. Né? Então faz E parte, aí do começa jogo. a querer zicar o... E às vezes, cara, reverbera em equipamento físico, porque o equipamento, transmissão de internet é onda, né? É onda eletromagnética. Então existe uma interferência. Isso vai acontecer do jogo, cara. E aí você tem que estar preparado, né, mano? Não pode entrar na dos caras, senão... Não pode. Por isso que a abordagem terapêutica que eu sigo, o caminho que eu sigo, né, que é a psicoterapia espiritualista, ou seja, é um trabalho voltado à psique humana, mas não omite a espiritualidade, né? Uma das premissas é o terapeuta fazer terapia. Certo. Então, cara, para você cuidar de outras pessoas, você precisa se cuidar. Se cuidar. Né? Porque é muito fácil você cair, você ser envolvido por conteúdos espirituais ou emocionais, porque nem tudo é espiritual. Tudo é da espiritualidade, tudo é espiritualidade, mas nem tudo é culpa da espiritualidade. É uma boa observação. Eu já vejo muita gente também colocar tudo culpa na espiritualidade. Então, é o que acontecia, cara. Por isso que eu segui um caminho para desenvolver essa abordagem. Né? Eu passava por psicoterapia comum, por terapia, né, por análise, e aí eu trazia conteúdos espirituais e isso era ignorado. Bom, tudo bem. Então, tá. Aí eu pegava aquilo. Aí eu ia na terapia espiritual, ou espiritualista, tudo era espiritual. Não, peraí. Deve existir o meu termo, né, semente? Pô, deve existir o meu termo. Eu também acho. Não é tudo, né? Então, aí, a gente encontrar esse caminho do meio, ele é muito importante. Para você saber que tudo é da espiritualidade, tudo é espiritualidade na sua vida, mas nem tudo é culpa da espiritualidade. Com certeza. Tem conteúdos que são seus, tem traumas que você viveu quando você era pequeno. Às vezes você que está causando mesmo, você está causando. E aí fala que é espiritualidade. Não, às vezes é um trauma que você viveu quando você era pequeno, você ficou preso nisso. Né? Você fica preso nessa energia e semelhante atrai semelhante. Então você preso nessa energia, o que acontece? Você começa a atrair seres, a atrair energias sintonizadas com essa energia que você está vibrando. Então isso é o início de um processo de obsessão espiritual.
Então o obsessor espiritual não chegou em você simplesmente porque... Achou você bonito. É. Não, a energia ali que você tá carregando. Cara, é a energia que você tava. Então transmutar esse trauma é importante. Como é que você transmuta? Como é que você transmuta um trauma, cara? Primeiro, compreender o que é isso dentro de você. Então a psicoterapia ela ajuda nisso, né? Não é um toque, não é um simples toque de mágica, acabou, vou te dar um toque espiritual, resolveu. Não. Eu preciso compreender o que aconteceu comigo lá atrás, né? O que eu fiz com o que fizeram de mim lá atrás. Né? Aconteceu, rolou algo comigo lá atrás, um trauma, enfim, uma agressão física, algo desse tipo. Isso caminha comigo a minha vida inteira. Eu crio um valor em cima disso. Eu tenho filtros baseados nessa experiência que eu vivi, então eu enxergo a vida dessa forma. Como eu enxergo a vida dessa forma, eu vibro desse jeito. Vibrando nessa energia, eu vou ter pessoas em volta de mim que vibram nessa mesma energia. Então, como é que eu transmuto? Eu vou reconhecer, eu vou compreender o que aconteceu lá atrás. Depois que eu compreendo, eu vou acolher. O acolhimento ele é importante, sabe, Semente? Isso vale para nós mesmo, né? Claro que isso eu faço com técnica num processo terapêutico, mas isso serve como uma reflexão para a nossa vida. Primeiro, compreender o que rolou lá atrás. Compreendi, aconteceu, deixa eu acolher. Porque muitas vezes a gente quer jogar para debaixo do tapete. Essa é a famosa sombra. Te joga para debaixo do tapete. Cara, eu reconheci o que aconteceu, eu vou acolher. O que é acolher? Dar colo. Dar colo, cara. Às vezes eu preciso dar colo para aquela criança que sofreu lá atrás. Pro Diego que sofreu um trauma lá atrás. Eu preciso dar colo para essa criança. Então eu dou colo para essa criança, eu dou amor. Quando eu dou amor, eu dou acolhimento, eu posso passar para uma próxima fase, que é ressignificar essa dor que eu vivi. Depois que eu ressignifiquei, cara, aí sim eu devolvo pro universo e sigo em frente. Aí eu vou descobrir outras dores. Porque isso é dinâmico, né, cara? Por etapas, né? Vamos por etapas. Ô, Diego, sabe o que eu ia perguntar? Como que chegou nas cartas, cara? Porque, vamos pensar bem, dentro da espiritualidade você podia fazer muitas coisas. Sim. Né? Tem muitas coisas a se fazer. Sim, sim. E por que as cartas? Cara, eu gosto. Tarô. O tarô, né, cara? Eu gosto muito do tarô. Sempre gostei muito do tarô. Sempre gostei muito de oráculos. Né? Sempre gostei dos oráculos. Mas o tarô, ele sempre me chamou muito a atenção por causa dos símbolos, das figuras. Porque o tarô conta uma história. Né? Ele conta uma história. Você olha um arcano do tarô, uma carta, né? No tarô a gente chama de arcano, essa é a nomenclatura. Mas você olha para uma carta de tarô, você não precisa ser tarólogo ou taróloga para você ver a imagem que você está vendo. Então ali a imagem já está te contando uma historinha. Né? Depois, com aprofundamento, você vai compreender os elementos simbólicos dessa história. Isso sempre me chamou muito a atenção, eu sempre gostei muito. E eu passava por consultas de tarô. Eu passava por consultas. Você gostava de ir? Eu gostava e me marcou muito uma taróloga que eu ia em Praia Grande, na época que eu morava em Praia Grande. E essa taróloga, ela tinha uma sensibilidade. Por quê? Tem um mito também aí com o tarô, né? De que você precisa ser médio ou sensitivo para você ler tarô. Eu ia até perguntar para você. Eu já antecipei. Eu ia até perguntar para você, porque com certeza tem pessoas que podem estar vendo e tem vontade de fazer um curso. Sim. Ou começar a ler e se pergunta, será que eu preciso ter sensibilidade? Não precisa ter. Se tiver, ajuda, mas também pode atrapalhar. Vou chegar lá. Ela tinha uma sensibilidade diferente, uma sensibilidade parapsíquica. Ela era médium. Tá. Então ela juntava o que ela percebia no tarô, que ela via de simbologia, com o que ela recebia espiritualmente. E ela transmitia uma mensagem. E eu adorava porque me ajudava muito. Me expandia, sabe? Eu não ficava preso. E ela tinha uma abordagem que foi a abordagem que eu fui seguir depois, obviamente aprimorando sempre, né? Que não é a abordagem adivinhatória. Não tenho nada contra, mas não é o caminho que eu sigo, de adivinhar o futuro. Ela não dizia assim pra mim, Diego, vai acontecer isso e isso na sua vida. Não, ela falava, Diego, você tá vivendo de uma forma que pode te levar para esse caminho. E se te levar para esse caminho, pode acontecer isso. Isso. Pô, isso é legal porque liberta e mostra possibilidades de caminho. Então, tinha vezes que eu ia lá que saiu o mesmo arcano, a mesma figura. E ela contava uma história diferente, e aquilo me chamava a atenção. Eu questionei no primeiro momento, falei, pô, será que ela tá lendo errado? Porque ela leu de uma forma primeiro, depois ela leu de outro. E é o mesmo arcano. O mesmo arcano. O que eu fui perceber? Era um contexto diferente, era uma história diferente.
Era um momento diferente da minha vida. Então aquela simbologia, o símbolo, ele nunca se esgota. O que que isso significa? Porque assim, um símbolo, ele conversa comigo de uma forma e vai conversar com você de outra forma. Então ele não se esgota. Quem está acompanhando a gente aqui também. Então, isso me chamou muita atenção. Falei, preciso estudar isso aí. Ah, que legal. Comecei a estudar para mim mesmo. Tá. Comprei um livrinho. Comprei não. Então, Induzi a minha companheira a me dar de presente. Boa. Então aproveita e já dá até aquela dica para quem quer começar. Né? Quem tá vendo a gente, a dica de ouro. Né? Quer fazer as leituras ou quer sentar logo, mas tá indeciso. Sim. Como começar? Primeiro ponto. Não precisa ser sensitivo, não precisa ser médium. Para você ler tarô. Então, Basta você gostar de simbologia, começa por aí. Porque o tarô ele conta a história humana. Então quem é humano pode ler tarô. Quem é humano pode sentir o tarô, começa por aí. Então se a pessoa tem vontade, se o tarô chama, porque o tarô ele convida, cara. O tarô ele chama. Né? Eu tenho certeza que tem gente que está acompanhando a gente aqui, tem pessoas que estão acompanhando a gente que morre de vontade, mas tem medo, porque tem muito mito em volta. E outra coisa também, eu vou te perguntar, não necessariamente também você é obrigado a ler para as pessoas, né? Não, eu comecei estudando para mim mesmo. Eu comecei estudando para mim, então eu não tinha a pretensão de ler tarô para outras pessoas. Na verdade, nem para mim, era uma curiosidade, era uma descoberta que eu queria entender, eu queria compreender o que era o que ela estava me falando. Eu quis aprofundar, autoconhecimento na prática, espiritualidade na prática. Então eu comecei a aprofundar, comecei a estudar. Aí eu comecei a ler para mim. Falei, bom, tem algo rolando na minha vida aqui. Deixa eu ver o que o tarô pode me dizer, o que o tarô pode me mostrar. E sempre mostrou possibilidades de caminhos interessantes. Tá. Depois que eu passei a ler para mim, naturalmente, a gente começa a se arriscar a ler para os amigos, os familiares, né? São as nossas cobaias, né? Mas isso foi bem natural ou já tinha uma vontade ali no fundo? Não, de ler natural. Pras outras pessoas? Eu acho que teve um empurrão da espiritualidade. Tá. Eu percebo que tudo foi se encaixando, sabe? Na minha vida, assim, dessa forma, né? Nesse contexto, sim. Eu percebo que teve um empurrãozinho. Porque eu acessei, depois que eu comecei a aprofundar mais e levar a sério mesmo o tarô, eu comecei a acessar alguns conhecimentos, vamos dizer assim, que eu percebi que não eram dessa vida, porque eu não tinha lido em livro. Tá, entendi. Então começou a juntar. E isso, naturalmente, semelhante atrai semelhante. Energia, cara. Começa a vir pessoa para você ler o tarô. Então, comecei a ler para alguns amigos, para familiares. Eu lembro que eu comecei gravando. Eu gravava bastante. Então, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe é incentivadora. Você leu bastante para ela? Li. Uma vez eu fiz uma leitura para ela e aí dei o play para ela ouvir junto. Né? Então, fiz leitura para alguns amigos. E aí eu comecei a ter... Foi natural, cara. Foi natural. E aí eu descobri o caminho da psicoterapia, que aí eu juntei com o tarô. Né? Porque o tarô, ele é, vamos dizer assim, para o autoconhecimento, ele trabalha com o despertar. Ele mostra o que está na superfície, vamos dizer assim. Você pode aprofundar depois. Entendi. Mas na abordagem que eu sigo, o tarô ele mostra a superfície, ele mostra as possibilidades. Eu faço uma leitura chamada o mapa da alma. O que é o mapa da alma? É uma mandala que eu abro e aí eu vou revelar, ali o tarô vai revelar, na verdade, 12 aspectos da vida da pessoa. Né, da sua vida, por exemplo. Eu vejo 12 aspectos ali da tua vida. E aí com isso eu vou desenvolver uma leitura em cima disso. Só que o tarô, o Semente, ele é muito amplo. Porque eu posso utilizar o tarô também, não só ler o tarô, uma consulta de tarô. Eu posso fazer uma análise bioenergética, que é um outro caminho que eu sigo de terapias, que é a terapia bioenergética, onde eu analiso os teus chakras, aí sim, através da minha sensibilidade parapsíquica, eu posso utilizar a simbologia do tarô para ajudar a explicar para você o que eu estou vendo. Ah, legal, hein? O tarô vai com as imagens, eu vou mostrar para você o que eu estou sentindo. Cara, o tarô ele é muito amplo. O tarô, o Newton Schultz fala isso. O tarô ele é estudo para várias vidas.
Para várias vidas, cara. E não existe só tarô aqui não, viu? Tem tarô no mundo astral também. Olha, isso eu não sabia. Tem. Tem uns tarólogos lá. Posso te contar? Eu tive uma Vai, fica à vontade, conta o que interessante, você cara. quiser. Eu tive uma experiência muito interessante no plano espiritual. Quando eu comecei a aprofundar, então os amigos espirituais começam a observar, falam, ó, o menino tá levando a sério. Vamos dar uma forcinha? Ah, Isso vale para tudo na nossa vida, né? isso. E aí, eu tive uma projeção astral que foi muito marcante, assim, na minha vida como tarólogo. Eu despertei a consciência fora do corpo, num ambiente, era um local de estudos, né? Mas era um local exclusivo do astral, do plano astral. Para estudos espirituais, para aprofundamento dos estudos com o tarô. E aí, vamos dizer assim, eu tive uma iniciação, acho que talvez essa palavra ela se adeque aqui para esse momento. Tive uma iniciação com um tarô que só existe no plano astral. Ah, é? Aí beleza, legal, tive a experiência, acessei os arcanos e tal, e eu me recordo de eu perguntar, porque eles falam, o mentor espiritual que me iniciou nesse tarô do astral, ele falou assim, ó, você está recebendo essa informação aqui, essa simbologia aqui, mas você não vai lembrar no corpo físico, tá? Aí eu falei, bom, tudo bem, que legal. Eu falei, mas se eu não vou lembrar no corpo físico, qual que é a utilidade de eu aprender? Ele falou, esse conhecimento, essa sabedoria, ela tá no teu inconsciente, ela vai ficar registrada no teu inconsciente, porque é algo que você está resgatando de uma vida passada e reforçando aqui agora. E isso aos poucos vai sendo liberado para você na tua vida. Então, você vai observar, Diego, e aí depois isso se comprovou, ele falou, durante alguns atendimentos, vai começar a vir algumas informações adicionais. Cara, e muito legal, muito bacana, porque de fato aconteceu e rola muito. Às vezes eu tô lendo tarô para uma pessoa, tô fazendo atendimento e vem uma intuição. E não é uma intuição espiritual de um mentor, porque é diferente. Os mentores têm também, né, presenças espirituais que elas amparam nos atendimentos, mas às vezes vem uma intuição e eu percebo que é algo que está resgatando o inconsciente, que é lá daquela experiência. Ah, que da hora. Pô, cara, e aí complementa. É bacana. Assim, por isso que agora eu entendo isso aí que o Newton Schultz fala, que é estudo espiritual para várias vidas, porque de fato é. Ô Diego, e no seu tarô, você é aquele que o que sair você fala ou você dá uma... Boa pergunta. Porque tem uns que falam tudo e tem uns que não falam, né? Boa pergunta. Só pergunte ao tarô aquilo que você quer ouvir, né? O que você não quer ouvir, não pergunta. Às vezes tem pessoas que me procuram, essa semana aconteceu isso. Às vezes a pessoa procura para reforçar algo que tem dentro dela, um valor que já está formado. Aí a pessoa quer que o tarô reforce aquilo que está dentro dela. Tipo uma confirmação. Ela quer que me confirme algo. E às vezes vai para um caminho totalmente diferente. Então, aí vem a sensibilidade, vem o estudo, né? Então, assim, nem tudo que vem pode ser revelado, né? Mas tudo que é revelado é para a evolução espiritual. Então, sim, tem vezes que vão aparecer informações assim que são bem impactantes, vamos dizer assim, mas elas precisa ter discernimento para você passar. Então, não é tudo que se passa, não. Você precisa respeitar a evolução espiritual da pessoa. Entendi. Referência do ego de quem lê. Precisa tomar muito cuidado com isso. Você pode cair numa dessa, assim, né? Quem começa a ler tarô. Uma dica também para quem vai começar a ler. Você quer ler a vida da pessoa, você quer transformar a vida da pessoa. Então você quer falar tudo numa consulta só. E aí começa a vir a interferência do seu ego. Aí é o equilíbrio, é o autoconhecimento, é a descoberta. Ó, vem uma pergunta também agora. Se o tarólogo pode sofrer influências de obsessores na hora Pode. da leitura. Pode sim. Um psicoterapeuta pode sofrer influências e não perceber. Né? Um terapeuta espiritualista pode receber influência. Um médium pode receber uma influência espiritual negativa sem perceber. Né? A gente precisa ter discernimento com isso. Ter discernimento, quem vai numa consulta com o tarô, coloca no filtro o que você está ouvindo ali. Porque às vezes a pessoa fala um negócio ali e você fala, nossa, mas que negócio estranho. Se eu recebo, vamos parar para pensar aqui, né?
A gente está num plano dual, ou seja, tem Isso. influência dos dois lados. A gente vive uma polaridade, o copo meio cheio, meio vazio, né? Se eu recebo uma influência, se eu posso receber uma influência dita positiva, né, de um mentor ou uma mentora espiritual, se eu posso receber se a gente considera que pode acontecer, também pode acontecer. Conteúdo da mensagem, aí que está o lance. O professor Wagner Borges, cara, ensina isso e a gente vive na prática, aí a gente percebe isso, né? Qualquer tipo de consulta, se você vai numa consulta, você vai passar com um médium, vai passar com uma entidade, ou vai passar numa consulta de tarô, ou vai num psicoterapeuta, seja onde for, observa o conteúdo da mensagem. Não é nem o mensageiro, né? Não é nem quem está te passando essa mensagem, independentemente de quem está passando a mensagem. É a mensagem que você está recebendo. Conteúdo que você está recebendo ali. Se ela está te colocando para frente, se ela está te chacoalhando, se você se sentiu transformado ou convidado a se transformar com o que você recebeu, conteúdo espiritual, provavelmente de uma presença positiva, vamos dizer assim. Se aquilo que você recebe está te colocando muito para baixo, está te deixando com muito medo, está te colocando numa paranoia, te coloca contra outra pessoa, desconfia. Ou é uma coisa muito surreal. Desconfia, cara, né? Independentemente da roupa que a pessoa está usando, da postura que ela tem, da fala. Às vezes a pessoa fala mansa ou fala de uma forma mais incisiva. Independentemente disso, teor da mensagem. Teor da mensagem. Obviamente tem a nossa autossabotagem. A gente às vezes ouve uma mensagem no tarô que o meu inconsciente, a minha alma pediu para que o tarólogo ou a taróloga passasse aquela informação. Mas a minha autossabotagem não quer que eu vá para frente. Então eu me bloqueio nisso. Então, é você discernir o que você está ouvindo ali, o que você está recebendo de mensagem. Mas se você recebe algo, se a pessoa, o tarólogo ali está falando algo para você, que está te deixando em paranoia, sabe? Você não se sentiu legal, você não está se sentindo motivado para mudar, observa. Eu te perguntei porque aconteceu comigo isso. O que rolou? Fala aí. Aconteceu comigo isso. Passava virou tipo um brother. Ele me ajudou muito, cara, um tempo. Ele jogava búzio. Legal, búzios é bom. E um tempo ele me ajudou muito com limpeza, sabe? Um tempo que eu precisei quando eu separei. E aí foi fazer uma leitura com ele. Sempre passava. Tipo, uma vez por mês. Eu gosto, né? Eu gosto, né, papai? Eu sou assim também. Eu gosto. É bom, Não é adianta. bom. O pessoal fala, mas eu sempre tô ali. Sim. Dando ali uma lidinha nas cartas. Ótimo, cara. E aí, esse dia ele fez lá. E eu perguntei do projeto, que era esse. Só que ele tava. Quando eu perguntei, ele ficou estranho. Ele falou: não adianta você querer fazer. Não vai dar certo isso. Vai fazer outra coisa. Não ficar pensando, não vai dar certo. Só que mudou. Sabe quando a pessoa muda um pouco? Sim. E ele ficou muito sério. Ele era um cara sério, mas ele, quando eu fiz essa pergunta, ele ficou muito sério. Tem algumas possibilidades, né? Beleza. Escutei, tranquilo. Porque assim, quando eu vou num tarólogo, eu escuto ali e eu filtro. É isso. Que eu acho que é legal, beleza. Ele falou isso e eu não aceitei. Não aceitei, velho. Falei, não aceito. Não aceito. Vou fazer do mesmo. Porque sempre tinha um negócio na minha cabeça. Não, faz, mano. Faz, vai embora. Chamado espiritual. Não vai nesse papo. Sim. E aí eu estranhei depois desse dia. Mas não passei mais, você acredita? Não passou mais com ele? Não. Muita coisa pode ter rolado, né, Semente? Nessa ocasião aí, né? Pode ser, às vezes, a simples interferência dele mesmo. Às vezes pode ser um ciúmes. Sabe, o teu amigo, às vezes, como ele inconscientemente ele sabe que você ia decolar, às vezes é um ciúme, é natural, é do ser humano. Uma possibilidade. Sim. Uma possibilidade. Influência espiritual negativa. Eu acredito que era. Pode ser também. Mas pode ser, já parou para pensar que pode ter sido uma influência espiritual positiva também, te desafiando? A espiritualidade, os amigos eu já vi bastante disso. Os amigos espirituais,
Eles te conhecem antes mesmo de você ser quem você é agora. Sim. Então eles conhecem o teu DNA espiritual, eles conhecem a tua energia. Então talvez, não sei, uma possibilidade, tá me vindo aqui. Eles sabendo que você precisava naquele momento de uma provocação. Test Sabe? drive, né? Fala, não, vamos falar que não dá certo? Para ele falar, não, vai dar certo, como não? É um chamado da minha alma, vambora. Talvez aquele momento pedisse isso. Eu não sei. Cara, várias possibilidades de caminho. Me vem uma dessa também. Mas o que importa é que você não ouviu. Ouviu e filtrou. É isso. Isso é discernimento. Não pode responsabilizar a pessoa que está te passando a informação. Porque imagina se você tivesse seguido aquilo lá. A gente não ia estar aqui. Provavelmente a gente não ia estar aqui trocando uma ideia hoje. Não ia rolar. Sacou? Com certeza. Então é discernimento, é discernimento. Não pode... eu percebo isso algumas vezes também. Né? Quando a pessoa ela vem te procurar, procurando um guru espiritual. Eu já corto rapidamente isso. Né? Porque não é o Diego. Não é o que o Diego está falando. É o que o tarô, no caso do tarô, né? É o que o tarô está revelando por meio da simbologia e o que vai encaixar com a tua jornada. Então não é o Diego. Claro, eu tenho a minha responsabilidade pelo que eu estou passando de informação. Obviamente, né? Mas é o que a pessoa recebe e o que ela vai levar para a vida dela. E nessa de receber, pode mudar a vida da pessoa. Muita responsabilidade com isso. Porque qualquer tipo de terapia que você se propõe a desenvolver, né, que você lida com outra alma, você lida com outro ser humano, você está lidando com questões kármicas. Então, às vezes, você está lidando com o karma espiritual de uma pessoa. E você pode assumir um karma para você. Ação e reação. O que é karma? Ação e reação. Né? Então, por isso que eu optei, na minha caminhada como terapeuta, em especial como tarólogo, a não falar o que vai ou não acontecer. Mesmo que esteja muito na cara. Mesmo você sabendo ali na hora. Cara, às vezes está mais na cara do que qualquer outra coisa. Né? Mas você precisa mostrar sempre as possibilidades de caminho. E você colocar, você taxar que aquilo vai acontecer, você já jogou uma energia na pessoa. Sim. E aí você não já limitou a pessoa, coisa, assumiu um karma para você. É. Então aquilo que era para expandir, às vezes sim, no tarô eu passo por consultas também. Às vezes eu escuto coisas que me chacoalham, são importantes. Sabe, Diego, precisa melhorar nisso. Cara, se desenvolve mais nisso, você não acordou nisso ainda. E aí, o que falta? O que tá faltando, sabe? Você já deve ter ouvido isso aí. Já. Mas no caso do tarólogo, ele se consulta muito com o outro ou ele se autoconsulta? Cara, tem muita interferência, né, do nosso ego. Hoje em dia, eu prefiro passar com outros terapeutas. Eu gosto, né, eu sou um buscador espiritual, estou na busca, sou um estudante da espiritualidade. Estou conversando com você aqui, mas não estou livre de nada disso. Né? De amarra do ego, de ser sugestionado, tá livre, né? De cair nas minhas autossabotagens. Então, não estou livre disso, de forma alguma. Então, como buscador que sou e amo esses temas, estou feliz de estar conversando com você aqui a respeito desses temas espirituais, eu vou sempre buscar. Então, eu estou sempre passando por consulta de tarô, com terapias, vou sempre descobrindo. Isso me faz bem, sabe? Isso me faz bem, me ajuda a me colocar os pés no chão quando eu preciso. Se eu estou viajando demais, me faz voltar. Ou se eu estou muito aterrado, vivendo muita vida, só vida material, eu percebo que às vezes eu preciso me conectar um pouco mais com a espiritualidade, enfim. Eu estou sempre passando por consultas. O meu caso aqui, eu lembro que quando eu comecei o canal, a galera já sabe, já contei isso bastante vezes aqui, era mais lance de música. Mas quando eu entrei mesmo, que começou a ficar um negócio mais espiritualizado, foi depois da ayahuasca, velho. Você teve uma experiência, então, com a ayahuasca? Foi muito louca. Cara, a ayahuasca, ela transforma. Né? Ela transforma, ela mexe mesmo, né? Ela pode tirar a gente da caixinha também. Então, a gente está falando para um público aberto aqui, é importante, né? Não estou incentivando nem desincentivando. Né? Busca informação. Isso. Né? Busca informação, porque a ayahuasca, no meio espiritualista, diz que ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Né? O que isso significa?
Tem questões psíquicas aí que precisam ser compreendidas e precisa levar em conta. Então, assim, se a pessoa tem curiosidade e ela quer buscar, procura um grupo sério, pesquisa muito sobre isso. É a dica que eu sempre dou, pesquisa. Sabe, eu não indico lugar nenhum, mas pesquisa. Então eu não incentivo nem desincentivo. Né? Tem curiosidade, está sentindo um chamado? Vai buscar. É buscar, mas estuda. Estuda, Pesquisa, vai compreender o que é, porque você pode cair numa enrascada e aí não volta mais. Com certeza. Às vezes o seu caminho não é a ayahuasca, não é abrir. Porque às vezes a pessoa também ela quer abrir. Eu quero abrir as minhas percepções espirituais. Eu quero abrir, e aí, o que você vai fazer com isso? Não, às vezes não tá nem preparado, cara. Cara, e pode ter problemas sérios. Já atendi pessoas com problemas muito sérios porque a pessoa caiu numa piração. Aí, Marquês. Marquês tá na área aqui, ó. Na área. Galerinha, deixa eu dar um salve pra vocês. É o seguinte. Vocês estão curtindo a live? Tá da hora aí? Então dedo no like, hein? Dedo no like aí. Compartilha também depois, porque ajuda o canal, hein? Beleza? Eu quero ver aí compartilhamento e quero ver o dedo no like nisso aí. Tá bom? E vai rolar aqui, Dieguito. Vai rolar uma consulta, hein? Vai rolar uma consulta com a galera. Quem mandar aquele super vai... Tem prioridade. Não adianta. Todo mundo vai ser atendido, mas é prioridade. Ô, Diego, vamos explicar pra galera como o lance da consulta. Porque senão o povo quer saber do gato, do cachorro, da mãe, do... É um pocket. A gente conversou aqui antes, né? E, obviamente, não dá para fazer uma consulta completa. Não tem como, né? É porque eu não tô com a minha sensibilidade aberta para isso agora, nesse momento, porque a gente está batendo um papo aqui. Então, eu tô muito mais voltado aqui pro mental, para trocar uma ideia com você. Mas dá pra gente abrir para quem está acompanhando aqui agora o nosso bate-papo, para responder algumas perguntas, assim, de uma forma superficial. Se a pessoa curtir, quiser aprofundar, depois me procura. Isso. Né? É só um gostinho. O que eu sugeri? Só um gostinho. O que eu sugeri? Bloqueios. Tá, bloqueio. Então, bloqueio que a pessoa está passando na vida. Eu tô com bloqueio na área do trabalho. Tem um bloqueio na área familiar, nos meus relacionamentos, na área da espiritualidade. Trabalho não vai para frente, família tem algum tipo de problema. A pessoa faz uma pergunta assim resumida, coloca o nome dela, data de nascimento. Então, nome completo. Nome completo, data de nascimento, qual que é o bloqueio? Dá uma resumida. Isso. Então, nome completo. Vamos ver o que o tarô revela aí. Nome completo, data de nascimento e coloca lá, bloqueio. Aí coloca qual que é o bloqueio. É isso aí. Certo? É isso, desafio que a pessoa está vivendo no momento. Isso, então é isso aí. Vamos galera, ver quem mandar superchat tem prioridade, então manda aí para ajudar no canal também. Beleza? E é isso. E quem quiser também pode mandar perguntas pro Diego. Às vezes não quer fazer consulta, mas tem curiosidade de outra coisa, né? Então é isso. Eu acho, Diego, que dá pra gente ir conversando e abrir já pra galera. Você que manda, cara. Vamos abrir pra galera, porque eu sei que... falar, tá falado. Vamos arrumar a mesa aqui. Você falar, tá falado. Vamos lá. E antes disso, pessoal, o Diego me deu um presente magnífico aqui, ó. Cadê? Ó. Dá pra ver aí? Aqui, câmera. Olha aí, ó. Olha que bonito. Tarô aqui. Qual que é esse tarô aqui, Diego? Esse aí é o Rider-Waite, cara. Eu tive uma intuição espiritual hoje, antes cedo de vir pra cá, que eu falei pra você, não é um presente protocolar só não, cara. Tem um propósito. Tem um propósito? Tem um propósito, cara. Esse é um tarô muito bom pra quem ainda não teve contato com o tarô. E eu percebo na tua energia que você vai se conectar com esse tarô. Depois você me fala, Eu já gostei, cara. que eu sempre quis ter um tarô. E tarô bom é o tarô que a gente ganha. Já ouvi falar isso. Não que não possa comprar, obviamente pode comprar, busca, né? Mas o tarô que a gente ganha, ele tem um sabor especial, tem um sabor energético especial. Eu espero que te ajude, porque esse é um tarô de fácil entendimento, de fácil compreensão. A simbologia dele é fácil de ler e vem junto um livro. Eu não tenho parceria com a editora, nada disso não. Foi uma intuição espiritual que eu tive. Da hora. E aí
resolvi respeitar a intuição. Eu fiquei muito feliz, que eu queria um tarô faz tempo. Isso aí. Vamos arrumar aqui então? Vamos arrumar aqui. Bora. Então, galerinha, é o seguinte. Pode. Quem quiser aí já. Nome completo, data de nascimento e manda bloqueio e manda o que você tá bloqueado. Certo? Manda superchat aí que tem prioridade. R$10 já tá ajudando. Tá bom? É isso. Então eu vou separar, eu vou abrir aqui. Essa toalha aqui, ela tem aquela mandala que eu falei pra você. E legal, hein, a toalha, hein? Essa aqui, ela É os signos? ela tem uma mandala astrológica que chama, né? Então é através, olha que legal, cara, coube certinho aqui. Então é através dessa mandala aqui, através dessa formação aqui, onde eu faço onde eu monto aquele atendimento chamado Mapa da Alma que eu falei pra você. Obviamente não dá pra fazer um atendimento completo. Eu trouxe 2 tarôs aqui, tá? Eu trouxe um tarô que é o Golden Art Nouveau, um tarô lindíssimo, dourado, muito bonito. Ele é baseado nesse tarô que eu te dei. Então ele é um pouquinho mais muito aprofundado. Lindo, eu vi. Ele é muito bonito. Eu trouxe um outro tarô também. Esse aqui, não sei se o microfone tá bom, está captando meu som legal. Esse aqui, se não tiver, você me fala aí, tá? Esse aqui... Juju, fala aí. Fala aí como que tá o som aí, do Diego, hein? Que eu falo muito baixo, às vezes não tá capta. bom, ela falou que tá bom, de tá longe, bom. hein? Esse aqui é o tarô de Ganesha. Não sei se você já ouviu falar do Ganesha. Já ouvi Ganesha falar é um do deus Ganesha. hindu, muito expressivo. Tem vezes que você passa por uma consulta de tarô, mas você tá precisando ouvir uma palavra. Sim. Às vezes é uma palavra que você ouve e muda a tua vibração. Tudo. Esse tarô é para isso. É o tarô de Ganesha. Eu não sei se a câmera tá aqui, se ela pega. Mas esse tarô, ele tem mensagens. Tá. Então a gente pode complementar também Beleza, e passar alguma mensagem. O que a tá. gente sentir aí, a gente vai, Isso. vai conectando. Então vamos aí, vamos nessa, cara. Você que manda. Vamos nessa. Então, deixa eu separando aí, vai conversando com a galera. Deixa eu ver aqui quem já mandou. Mandem aí, certo? Aquele lance, quem manda superchat tem prioridade. Tá bom? Pra depois ninguém ficar chorando. A hora que você falar que você tá pronto, Diego. Tô pronto, manda aí. Então vamos lá. Me fala o nome da pessoa, E nome completo, data de nascimento e qual que é a pergunta vamos dela, lá. qual que é o bloqueio. Grande Ingrid, a minha aqui, parceirinha, tá sempre aqui no Cafofo. Ingrid Fernanda Lopes. 9/11/90, tá? O bloqueio dela é trabalho. Tá. É isso. Tem mais alguma informação que você precisa? Não, tá vamos nessa. Tá. Vou tirar aqui para ela, tá? Então eu vou acessar a energia dela através do tarô. Tá? Então eu vou passar alguma dica para ela. Como eu disse, obviamente não dá para aprofundar, porque aqui é um bate-papo, precisa ser dinâmico, né? Mas se o que ela receber de informação for relevante, ela quiser me procurar, depois a gente agenda uma consulta, enfim. A gente aprofunda no que o tarô está revelando. Revelamos aqui o 9 de ouros, ou 9 de pentáculos, acompanhado de um arcano maior, né, que é o julgamento. Provavelmente ela está vivendo um momento na vida dela em que ela está presa em autoculpa, em autojulgamento. Ela precisa entrar num movimento para que isso se desbloqueie, parar de se julgar e começar a se analisar. Como é que ela faz isso? Dica para você. Como é o nome dela? Ingrid? Ingrid, ó, e essa aqui é a sua câmera. Ingrid, tá? Dica para você, minha amiga, para você se libertar. Começa a tirar os porquês da sua vida e começa a colocar os praquês. Porque ela está se questionando muito, perguntando por quê. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo a prosperidade? Porque ela está presa no autojulgamento. E esse autojulgamento dela acaba reverberando para o mundo. Ela é uma pessoa que julga demais. Né? E isso não é uma característica ruim. Isso não é uma crítica. Não é mais uma crítica a você. Eu estou te mostrando um fato, um momento que você está vivendo. Por quê? Porque isso está reverberando o que está dentro de você.
para de se julgar, para de perguntar o porquê, porque o porquê te coloca numa postura de vitimismo. E começa a colocar o para quê. Para que eu estou vivendo isso agora? Para minha evolução? Para eu compreender que eu sou muito mais do que o que eu imagino? Interessante. Então, diminui o julgamento com o mundo e diminui o julgamento com si mesma. Tá? E é importante também que ela não espere uma grande transformação. É importante para a vida dela, para esse momento, que ela faça pequenas transformações. Para o caso dela específico, mudar pequenas coisas na rotina dela do dia a dia. Tá? Energia do quartzo branco. Ingrid, energia do quartzo branco para você. Compra, se for possível. Se não for, pede de presente para alguém. Dá um jeito de encontrar um quartzo branco. Seja qual for, lapidado, aquele pedra rolada ou bruta. Quartzo branco conversa muito bem com a tua energia. Você vai programar esse quartzo. Tá? Como é que se programa um cristal? Se conecta com a tua espiritualidade, com o que você sente que é de mais elevado dentro de você. Né? E aí você vai colocar palavras positivas, você vai mentalizar. E uma das palavras que você vai colocar lá é prosperidade. E aí você vai meditar sobre a prosperidade. Você precisa compreender o que é prosperidade, que é muito mais do que estão vendendo por aí em cursos, tá? Ela falou que ela ganhou hoje. O quê? Acho que o quartzo branco. Então, maravilha. Então, isso aí, tá na sintonia. Programa esse quartzo agora, tá? Uma vez por semana, coloca ele na água, sal grosso, capricha com sal grosso, deixa tomar um banho de lua e um banho de sol, 24 horas. Depois tira, programa novamente. Você tem muita prosperidade para você esse ano. Existe uma tendência energética muito positiva, mas ela está muito presa ainda no auto-julgamento. Provavelmente por esses últimos 2 anos aí que foram difíceis para ela. Tá? Mas dá para sair disso. Boa. Então, Ingrid, tá o recado aí, hein? Tá o recado. Vamos lá. Vamos para a nossa próxima. Maria de Fátima Matias. 6/5/65. Aqui ela pediu não é um bloqueio. Ela pediu um conselho da espiritualidade. Para que área? Para o quê? É importante ser mais específico, viu? Manda aí, para que área que você quer? Eu posso falar alguma coisa aqui. Eu acesso aqui para ela. Da espiritualidade, algo mais amplo? Sabe porque assim, ó, o tarô, ele vai acessar o teu inconsciente. Dica para quem vai fazer a pergunta. O tarô, ele acessa o que sua alma está vibrando. E aí é muito importante que você tenha objetivo no que você vai perguntar. Porque se você não consegue um objetivo nem no que você pergunta, o tarô ele não vai conseguir acessar a mensagem objetiva para você. Se bem que o tarô ele é bem subjetivo quando precisa ser. Deixa eu acessar aqui. Vamos ver o que o tarô revela. Brindar mais a vida. Como é o nome dela? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Ir para o mundo. Sorrir mais. Brindar a vida. Conversar com as pessoas que estão no entorno de você. Eu sinto você muito fechada numa bolha nesse momento, né? Muito fechada no seu casulo. Provavelmente pelas consequências do que ela vive, mas ela é muito fechada no casulo dela. E brindar a vida não significa sair para festa, para noitada. Pode sair também se quiser, seja feliz. Mas o que é o brindar a vida, o semente? É o que a gente está fazendo aqui agora. É o que a gente estava fazendo antes de começar o nosso bate-papo para valer aqui. Isso é brindar a vida. É curtir momentos simples da vida. Da vida, é isso. Sabe, às vezes a gente fica esperando um grande momento e esse grande momento nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então, brindar a vida significa isso, que é o 3 de taças que está conversando com ela, está falando. O arcano maior que eu revelei aqui é o enforcado. O que é o enforcado? Né? O enforcado é aquele que precisa fazer um sacrifício para alcançar algo. O sacro ofício, o ofício sagrado. Cuida mais da sua espiritualidade. Tá? O emocional dela está bagunçado. Tem algumas questões que, obviamente, não dá para abrir aqui, mas o emocional dela está bagunçado, tem muita dor dentro dela. Né? Tem choro não chorado. Mas tem a necessidade de brindar a vida. Então ela sair desse movimento nostálgico que ela está hoje, lembrando do que aconteceu lá atrás,
do que poderia ter acontecido e não aconteceu, e fazer acontecer hoje. Hoje mesmo. Sabe? Observar. Sai na rua, seja mais observador. Observa o simples acontecendo. Não precisa ter um grande evento, um grande acontecimento. Tá passando, às vezes, vê um gatinho bonitinho na rua, faz um carinho. Observa, troca energia, olha nos olhos da pessoa. Ela está muito fechada, ela precisa se expandir mais. E para isso, ela vai precisar sacrificar algo dentro dela. E eu sinto que é sacrificar esse casulo. Entendi. Tá? Vamos se abrir. Se abrir Maria, pra tá a vida. dica aí, hein? Bora. Vamos lá para mais uma. Obrigado pelo super também. Solange Fonseca. Solange Maria da Fonseca. 4/2/86. Acredito que seria bloqueio em relacionamento afetivo. Tá bom? O que tá escrito aí? Não? Tá bloqueio? Relacionamento afetivo. Tá. Provavelmente a última relação dela foi uma relação de muito conflito, mas no início foi uma relação muito apaixonada. E junto com as grandes paixões vem as grandes ilusões. Porque paixão é um estado alterado de consciência. Quando a gente se apaixona, né, nos estudos da psique, até dizem que as grandes paixões elas tiram o nosso prumo, né? Então as grandes paixões elas nos levam para muitas polaridades. E essas paixões, ou essa paixão que ela viveu na última relação dela, ou no desejo de última relação dela, foi uma relação muito pautada na paixão, muito pautada nas polaridades. Isso trouxe muito conflito. E deixou marcas muito profundas dentro dela. Então tem dores dentro da alma dela, que ela ainda não compreendeu o que é. Né? O caminho terapêutico para ela é muito bom. Participar de vivências que fortaleçam o sagrado feminino dela. Ah, legal. Ela precisa fortalecer o sagrado feminino dela, que está muito ferido. Sabe? Está muito machucado. E quando eu falo de feminino, não é gênero, é o sagrado que existe dentro de cada um de nós. Né? E dentro dela existe um sagrado feminino que está muito machucado. Está muito machucado. Aí o que acontece? Quando isso acontece, a gente acaba focando a nossa vida muito no trabalho só, por exemplo. Isso. Então fica esgotado no trabalho, mas quando chega em casa tem um buraco, tem um vazio. É o que rola com ela. Então, ela compreender que essa paixão que ela viveu, ou que ela busca viver novamente, e que trouxe muitas dores, vou ser mais direto. Né? O mundo tem muito canalha, mas também tem gente boa. Tá? Tem canalha, mas tem gente boa. Então não pauta as tuas próximas decisões, a tua caminhada de vida nos canalhas que você encontrou. Viveu as experiências que precisava viver, tem muita dor aí, tem muito conflito, brigou demais. Né? Me parece, pelo menos é o que eu consigo perceber aqui. Claro que a minha análise aqui, como te falei, ela está limitada. Né? Então ela antes dela abrir o coração dela para novas relações, antes de abrir o coração para as novas relações, ela precisa fortalecer, precisa tirar essas espadas, ó. Olha, a carta, o arcano é autoexplicativo, né? Tem 3 espadas fincadas no coração. Precisa tirar essas espadas aqui, ó. Tira essas espadas. Como é que tira essas espadas? Fortalecendo o feminino dela. Esse sagrado feminino, ela precisa fortalecer isso aí. Tá? A vivência terapêutica vai ajudar muito. Depois que transmutar isso, aí ela consegue abrir o coração dela para as próximas relações, mas com o amor dela fortalecido. O alto amor próprio, mas fortalecido. Para de projetar nos outros esse amor que você não tem em você ainda. Tá bom? Uma bela dica. Isso aí. É isso aí. Galera, vocês estão curtindo? Então, ó, dedo no like aí pra ajudar o canal. E se inscreva, hein? Muita gente que assiste aqui não tá se inscrevendo, hein? Por favor. Vamos se inscrever, galera. Vamos se inscrever, senão eu vou mandar o bissexual lá pra vocês. Isso aí. Eu mando, hein? Os caras são meus brother também. Semente é poderoso, hein, galera? Vamos se inscrever aí. Então, vamos lá. E outra coisa, galera. Vou explicar de novo aqui pra vocês. Perguntas. Hoje é uma leitura diferente das outras que já vieram. É mais sobre os nossos bloqueios, alguma dificuldade, entendeu? Então, seja um pouquinho mais específico, certo?
Escreve lá bloqueio e manda qual o bloqueio que você tá tendo aí, qual a dificuldade. Tá bom? Então vamos lá. Vamos, que nem a grande Rose, minha moderadora, ela mandou espiritualidade. Mas aí não dá pra saber se é um bloqueio ou não. Tudo bem, então é um né? desafio. Vamos entender que é um desafio, então, Né? que ela vive na espiritualidade. Né? Então, ó, a Rosilane Pereira Lopes, 30/6/73. Ela colocou espiritualidade. Tá. Então, mas nas próximas, galera, seja um pouquinho mais específico e é sobre bloqueios. Certo? É tipo isso. de bloqueio que você está vivendo na vida. Por exemplo, espiritualidade, ela colocou. Você sente que a sua vida espiritual está bloqueada? O que você queria desenvolver? Você quer se abrir mais para a espiritualidade? Eu quero ampliar minha visão espiritual. Eu tenho medo da espiritualidade. É isso. Né? Eu quero encontrar um parente desencarnado. Eu quero compreender o que é espiritualidade. Dá para ampliar um pouco mais. Mas vamos responder aqui. Como é o nome dela? Repete para mim, por gentileza. O nome dela e a data de nascimento, ela colocou? Colocou. É minha moderadora, Rosilane Pereira Lopes, 30/6/73. Roselane? Rosilane. Roselane Pereira Lopes. Isso. Tá. Roselane Pereira Lopes. A Roselane, ela é uma pessoa, o Semente, muito mental. Então ela tem a função, um pensamento muito desenvolvido. O que é isso? Ela tem um intelecto desenvolvido, ela é muito questionadora. Isso é ótimo para a vida dela. Por exemplo, para ser uma moderadora é excelente, porque ela é rápida. Ela vai conseguir perceber tudo que está acontecendo rápido, vai conseguir auxiliar a galera. Então ela é uma pessoa que ela tem a função mental dela bem desenvolvida. Função pensamento. Isso é bom para a vida prática. Para a espiritualidade traz um desafio. O que é? Excessos de pensamentos. Questionar sempre. Muito questionamento. Mais uma vez, o questionamento ele é bom, mas quando em excesso ele te bloqueia. Então, ela tem uma grande... Ela tem uma característica bacana, só que está conflitando com o mental dela. Ela é muito intuitiva. Ela é intuitiva desde pequena. Talvez tenha algo que aconteceu com ela quando ela era pequena, quando ela tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, algo que foi embutido nela, talvez, porque as crianças são muito sensíveis, né? Então o que a criança ouve, às vezes o adulto sente como algo simples, mas para a criança pode ser extremamente impactante. E como ela é uma pessoa sensível, naturalmente sensível, isso ficou marcado na energia dela. Tá? Então, provavelmente é algo que aconteceu nesse período, que reforçou esse mental aí, que ela se protege, na verdade. Então, é muito mais um processo de... Não é exatamente isso, mas é a palavra que me vem. É muito mais um processo de autossabotagem do que uma limitação, vamos dizer assim, né? Uma limitação espiritual. Ela tem uma intuição, seria importante ela se conectar mais com essa intuição dela. Para ela é importante se conectar com a energia de cachoeira, energia de água, Oxum. A energia dela conversa muito bem com isso. E ela tá, nesse momento ela está desconectada. Talvez ajude aí. Então tá aí, Rosê. Rosita, tá a dica, hein? Tá a dica aí. Vamos ver se alguém... Cadê os supers da galera, hein? Pra ajudar, hein? Seus mãos de vaca. Manda aí, galera. Vamos ajudar o canal. Vamos ajudar o canal. Vamos se inscrever. Vamos se inscrever, dedo no like. Não tá gostando, dá dislike também, não tem problema. Tranquilo. A gente aceita. Mas vamos ajudar aí. Então vamos lá para a próxima. Vamos lá. Simone Mendes da Silva. Tá? 1/7/72. Qual a pergunta dela? Bloqueio área financeira. Tá. E vamos se inscrever, gente. Bloqueio na área financeira? Isso. Tá, não deu detalhes, né? Não. Beleza, então vamos nessa. Vamos ver o que o tarô diz. O tarô traz, né? O que o tarô revela. Né? Não pergunte ao tarô aquilo que você não quer ouvir. Depois eu não quero ver lágrimas, hein? Isso aí. Vamos lá, ela vive um momento, o Semente, de transformação interna. Ela vive um momento que muitas experiências que ela teve, bloqueio na área financeira, é isso? Bloqueio então, na área financeira. muitas experiências que ela teve
ou muitos valores que foram passados para ela colocaram filtros na visão dela. Então hoje o que ela entende como prosperidade financeira tem muito filtro junto. Então me parece, tá? Me parece, pelo menos, que ela sente a prosperidade financeira como ganhar e perder dinheiro, né? Como quanto que eu ganho por mês, quanto me sobra que eu guardo ou quanto me falta que eu não consigo pagar de conta. E prosperidade é muito além disso. Vai muito além disso. Prosperidade é como a alma dela está vibrando. Então, para ela é importante investigar o que ela recebeu de valor, né? E não é de criança, não. É agora, nos últimos empregos dela, nas últimas experiências profissionais. Talvez um excesso de desvalorização, sabe? A gente vive numa sociedade, né? Isso é característica da nossa sociedade, né? A gente trabalha muito e é mal remunerado. Isso é uma característica, né, geral da grande parcela da nossa população. Então, a gente vive essa, né, principalmente quem é assalariado e mesmo quem não é, quem está na luta igual a gente aí também, passa por isso. Então me parece que ela passou por muitos momentos de desvalorização, ou seja, trabalhar muito, ganhar pouco, sobrar nada, né? E sobra medo dentro do coração. Então a prosperidade vai muito além disso. Vai muito além disso. Como é que ela acessa essa prosperidade? Não sei, é um caminho. É um caminho, mas é o que eu posso dar como dica aqui para ela, pequenos movimentos para ela acessar a energia do dinheiro. Por exemplo, você tem um talento, conversa com a família. O que a família fala que você faz de melhor? Ah, poxa, como é o nome dela mesmo? É a Simone. Não é Simone. Peraí. Deixa eu ver a sequência aqui, tá, que eu já te falo quem que é. Tá bom. É assim, ó, enquanto você procura, eu vou falando. O que ela faz de melhor? Por exemplo, a família pega e fala assim, o seu brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo. E ela não valoriza isso, ela não valoriza esse talento que ela tem. E aí... Isso, Simone, então. Aí, de repente, a Simone faz lá pra família dela o melhor brigadeiro do mundo. E aí ela não valoriza esse talento que ela tem. Ela fala, é só um brigadeiro. Não, a sua família tá valorizando algo que você não tá enxergando. Começa a fazer um brigadeiro, começa a vender, vende pros vizinhos. Às vezes a gente tem vergonha, cara, de ser ajudado por pessoas que estão próximas da gente. Contrário, cara, as pessoas que estão próximas da gente que tem que começar esse movimento. A gente precisa aceitar. Então eu percebo aqui também dela aceitar isso, sabe? Dela aceitar, ela aceitar a prosperidade dentro dela. Então eu dei esse exemplo aí ilustrativo do brigadeiro, mas claro que isso pode se aplicar para qualquer coisa da vida dela, mas pequenos movimentos. Percebe o que você tem de talento, que você não está valorizando e aplica isso. Coloca na vida prática, sabe? Eu falei algo relacionado à alimentação, mas pode ser com tudo. E movimenta. A sua vida está precisando de movimento. Você está muito parada e estagnada. E a estagnação só coloca coisa ruim na nossa cabeça. Não deixa a gente evoluir. Para a gente alcançar a plenitude, para a gente alcançar a prosperidade, é muito importante ter esse movimento. E começa num pequeno movimento. Conversa com a família e ouve o que a família fala. Tá precisando ouvir mais a família. A dica, hein, Simone? A dica aí, a dica do dia. Dica do dia, vamos lá. Mas aí, obrigado. Grande Vanderlei, que também é o meu aqui, nosso membro. Vanderlei Porcino, e eu sempre zoo ele. Falo Vanderlei que sempre manda pergunta, manda, né? Manda. E o Vanderlei falou que ele é o... Se ele tem o... Eu lembro da viúva porcina da novela. Eu sempre zoo o Vanderlei. Então, Vanderlei Porcino de Almeida, 16/1/82. Beleza? Queria desbloquear, ter mais acesso à espiritualidade aí, ó. Legal, bacana. Já mais... Excelente pergunta. Olha que interessante o arcano que foi revelado. 8 de paus. 8 de paus. Acho que a câmera pega, né? 8 de paus. Vou pegar aqui para não pegar brilhando lá, né? Percebe que esse arcano aqui, de modo geral, o Semente, não vou dar uma aula de tarô, mas para dar o contexto aqui. Tá. De modo geral, sempre tem um personagem. Sempre tem um personagem no tarô. Você percebe, sempre tem uma história. E aqui não tem um personagem. Percebe que tem só
madeiras aqui, né? Paus não tem um personagem, ou seja, algo oculto dentro dele. Algo muito forte dentro dele, porque tem um 8 de paus, ele é ligado muito forte à espiritualidade, conexão direta. Ele procura a espiritualidade dele, eu acho, né, que eu sinto que ele procurou até hoje a espiritualidade dele muito presa em dogmas, ou ele encontrou a espiritualidade dele em dogmas até hoje. Então ele procura muito a espiritualidade no fenômeno, ou numa igreja, eu não sei se ele frequenta uma igreja ou não, mas ele procura e ele não encontra. Por quê? Porque a espiritualidade dele está aqui dentro, ó, de todos nós, né? Mas o caminho para ele é aqui, ó. Não é no fenômeno externo, é no fenômeno interno. Como é que ele acessa esse fenômeno interno? Deixando morrer esses valores antigos, porque foi revelado o arcano maior, a morte. Arcano maior, a morte, não fala de morte física, né? Se bem que pode ser que ele tenha passado por momentos aí difíceis nesse momento que abalaram um pouco a fé dele, ou abalaram muito a fé dele. Mas a morte também no sentido do... Mas é uma morte de transformação. Mudança, não é? E ele precisa, e é importante ele transformar. O Vanderlei, um caminho para ele que eu percebo que conversa muito com a energia dele, é ele procurar, Semente, meditações. Começa com meditação guiada. Não sei se ele tem experiência com meditação. Para ele vai funcionar muito bem. Eu percebo a falta da energia dele se conectar com a energia azul, sabe? O azul calmante. Eu percebo uma energia muito vermelha em torno da hora dele, nervosismo. Então provavelmente ele deve estar passando por um momento de tensão. Não vou abrir mais para não expor a intimidade dele. Meditação com a cor azul. Para ele vai funcionar muito bem. Não precisa de prática. Não precisa ter mestre espiritual para isso. Não precisa ter religião. Basta acessar a cor azul. Como é que faz isso? A gente tem a tecnologia hoje. Vai no Google, no São Google, escreve lá, cor azul. Vai aparecer assim, uma paleta de cores azuis assim enorme. Pega a cor azul que ele sintonizar. A cor azul que ele sintonizar é a cor que ele está precisando acessar, que está fazendo falta nele nesse momento, aqui no coração. O coração dele precisa de preenchimento. Olha para a cor azul antes de dormir, tá? Faz por 5 minutos, Vanderlei. Faz isso por 3 meses. Depois me manda uma mensagem, vê se ajudou. Antes de dormir, olha essa cor azul que você achou no Google. Olha no celular. Desliga o celular, fecha os olhos. Fica por 5 minutos pensando nessa cor azul, pulsando aqui, ó, no teu chakra cardíaco, aqui no centro do teu peito. Pensando como se fosse uma onda de paz, de serenidade. Isso vai começar a movimentar esse chakra dele aqui, ó. Quando começar a movimentar, quando começar a ativar um pouco mais esse chakra dele aqui, vai começar a dispersar essa energia vermelha que eu sinto em torno dele, que é essa preocupação, que é esse medo, que é essa trava. Quando começar a dispersar isso, ele vai começar a perceber algumas coisas que hoje ele não percebe. Boa. Isso é direcionado para ele, mas para qualquer pessoa que está vivendo um momento de muita preocupação, quer se acalmar e quer acessar a espiritualidade e não sabe como, talvez, acho que o pessoal que está acompanhando aí, de repente, pode ser que faça sentido. Gostei. Testa, precisa testar. Boa. Vamos para mais uma. Ecoando Verdades. Ivone Cristina Cândido de Melo. Ivone Cristina. Ivonete Cristina Cândido de Melo. 29/2/80. Bloqueio, autossabotagem. Ela é muito controladora, tá? Não preciso nem acessar o tarô para falar isso para ela, tá? Mas eu vou pegar o tarô aqui pra gente respeitar o que o tarô também já quer veio. Ela é muito ela tem, vou falar isso obviamente com muito respeito, né? Tudo que eu falo aqui não é para desrespeitar, nem para afrontar de forma nenhuma, é para elevar. Mas eu percebo nela uma energia de apego. Sabe o que é isso, Semente? Quando você ama muito uma pessoa e você não quer que ela saia de perto de você, você espreme ela, ó a sincronicidade, ó o arcano que foi revelado. O que a pessoa está fazendo? Está abraçando uma moeda. Né? Te comeu, né? Muitos momentos o tarô ele é autoexplicativo. Né? Eu acessei, mas eu em respeito ao tarô,
4 de ouros, né? O 4 de pentáculos para o tarô. Fala sobre esses apegos. Então eu percebo ela muito apegada à família. Muito apegada à família, muito apegada às pessoas que estão próximas dela. E esse apego, ele traz muita dor para ela. Muita dor. É importante que ela traga um discernimento para a vida dela do que é apego e o que é amor. Amor liberta. Amor liberta. Né? O apego, ele aprisiona. Né? O amor, ele traz conforto, mas ele liberta na hora certa. Ele traz o colo, mas ele solta na hora certa. O apego, ele fica segurando até o seu braço começar a doer. Sabe quando você está abraçado, você está dormindo de conchinha, você está abraçado com a pessoa que você ama e começa a doer o teu braço? Né? Tá doendo ali. Às vezes você até fica por carinho à pessoa. Né? Mas tá doendo. Mas se chega, você que é pai, você sabe. Né? Tem um momento que precisa trocar o braço, certo? Se você ficar apegado a esse braço aqui, vai acontecer. Você vai parar de sentir o braço, a criança que você está segurando vai cair. Por sua culpa. Então, eu sinto nela um grande apego. Né? Falta de perder. A falta de perder. Falta de perder contato, falta de perder conexão. Isso faz ela ficar muito presa nela mesma. É importante que ela solte um pouquinho mais leveza. Um pouquinho de desapego ali, né? O desapego, quando a gente fala de desapego, não leve. Como a gente estava conversando, é muito poético. A gente fala desapega, né? Esse movimento, ele é muito doloroso. Ele é doloroso, o semente, mas ele é necessário. Sabe? Ele é necessário porque quando você pratica o desapego, e quando você perde um ente querido, você pratica o desapego na marra, né? Ele é libertador. Ele é libertador, porque ele mostra uma nova possibilidade de caminho. E é importante que ela conheça, ela precisa se permitir a conhecer essas novas possibilidades de caminho. É isso. Tá aí. Tá a dica. E o Diego, nosso brother, mandou um salve aqui pra nós. Quem? Betim. Rodrigo Betim, salve, Salve, irmão. Rodrigão. Meu irmão. E ele manda aqui, boa noite, gente. Semente, entrega meu abraço pra esse meu irmão fantástico. Esse é meu irmãozão. Eu tive com ele no final de semana, acompanhei a live de vocês. Foi muito legal. Você gostou da nossa live? Cara, o Rodrigo é um turbilhão de energia, né, cara? Ele é um poço de conhecimento. Ele tem muita sabedoria e tem muita energia. É legal você estar próximo de pessoas assim, né? Pessoas que irradiam boas energias. Quando você está perto de pessoas assim, você naturalmente se sente bem. Isso é muito legal. O Rodrigo, ele tem essa característica. Tive com ele nesse final de semana e foi legal. Demos risada pra caramba. O Rodrigo é irmão, irmãozaço. E não falamos de grandes mistérios da consciência, nada disso, não. Foi piada e risada. Acho que a galera às vezes vê toda a galera que vem aqui, acha que fica só nesses assuntos. Não. Galera, a gente tá aqui no 3D, né? Eu sou vizinho do Rodrigo, né? Não sabia. Depois eu fui descobrir, Sério? Eu sou vizinho do Rodrigo. O Rodrigo mora a 20 minutos da minha casa. Nossa, vizinho. Então é um presente, cara. O Rodrigo é um presente que eu ganhei da espiritualidade. Que legal que ele tá acompanhando a gente aí. Da hora. E agora, lembrando, que eu já te fiz um convite daquele negócio lá que eu não posso falar agora, que é segredo. Mas tem um outro que eu tinha combinado com a Vânia. Qual que é? Que era de fazer uma live de consultas. Você com a Vânia. Bora? Né? Tarô ali junto com já a topei. numerologia. E ela gostou muito. Fechou. Mas a Vânia, ela tá em Salvador agora, né? Mas a gente faz remoto com ela. Faz remoto, né? A Vânia aqui, ó. Bacana. Bora, cara. Eu falei com ela, ela ficou toda empolgada. Fechada. A Vânia é uma irmãzona, né? Deixa eu aproveitar para fazer se você me permite, claro. né? Fazer uma propaganda do canal do irmãozão, que é o Samuel, Consciência Próspera. Ele Samuel leva bastante gente lá. Cara, o Samuel é um irmãozão. Ele tem um canal no YouTube, que é o TV Consciência Próspera. É só escrever Consciência Próspera. Eu e a Vânia, nós temos uma coluna lá, que é a coluna Luz Consciência. Nós percorremos os 22 arcanos maiores do tarô. Eu falando sobre as energias, a simbologia presente nos arcanos do tarô, e a Vânia falando sobre os números, sobre a numerologia presente em cada arcano.
E a gente juntou esses conhecimentos aí, tá muito legal, cara. Consciência Próspera, coluna Luz Consciência. Da hora. Show. Fiz a propaganda aí. Propagandinha aí. Boa. Vou fazer o último agora, hein? Eu tô vendo aqui, tô dando uma olhadinha, mas a galera não manda um negócio específico, velho. Vou mandar, manda aí, cara. A gente... Mas eu vou escolher um aqui pra gente encerrar. Vou fazer o último. Vamos ver aqui. Um que eu acho que seja... Tem um que eu vi que eu acho que é importante. Nossa, ó, Simone mandou outro, mas Simone a gente falou dela já, Uhum. né? Cadê? Era de um rapaz, achei. Não, o rapaz mandou, mas não... Isso aqui é de outra pessoa. Tá. Roseli da Silva Ferreira, 15/7/76. Trabalho. Só que não fala especificamente o que é. Maravilha, bloqueio Tá. no trabalho. Vamos compreender, então. É. Mas trabalho, acho que trabalho bem. é importante. Sim. E trabalho tem sido um grande desafio para todos nós aí, né? A gente passou por uma pandemia, situação difícil, né? O país passou por, né, uma situação muito difícil aí. E trabalho é sempre um desafio, né? Sim. Pra Brasil, todo mundo. pra todo mundo, cara. Nasceu no Brasil, Ih, vai ser no Brasil. Cara, Ó, vai suar, hein, nego? vai suar, viu? Nasceu porque quis, porque programou, hein? O programa não foi jogado. É. Enfim. Então coloca o porquê e o pra quê aí, né? Então ela tá com, ela diz que tem, ela quer entender que é trabalho. trabalho, né? Compreender os bloqueios no trabalho, né? Eu percebo para ela muita prosperidade se abrindo, ou seja, possibilidade de caminho próspero para esse ano de 2023 para o segundo semestre. Tá. Eu percebo, não é uma adivinhação, tá? Isso não é uma adivinhação, é uma tendência energética pro que ela construiu até hoje. Como é o nome dela? Roseli. Roseli, o que você construiu até hoje não desanima, tá bom? O que você fez, o que você plantou até hoje foi muito importante e será para os próximos passos que estão por vir. Então, assim, ela precisa viver o momento agora, ela fortalecer a fé dela e continuar buscando, continuar trabalhando. Se está desempregada, continua mandando currículo, mas não se prende a currículo, não. Não se prenda a mandar currículo, não. Porque as empresas não vão valorizar o que você tem de melhor, que é a tua inteligência, né? Que é a tua criatividade. Ela é uma pessoa muito criativa. E se ela usar essa criatividade para o caminho pessoal dela, o mundo vai se abrir. Então, assim, não sei qual que, né? Ela não deu mais detalhes, então não dá para saber. Então, se ela está procurando algum emprego, continua, mas não se prende a isso, né? Vai buscando pequenas soluções também. Vai se valorizando mais. O que você já sabe, coloca em prática. Se ela já tem e ela quer melhorar, é importante que ela valorize o que ela já tem na mão dela. Valorizar o que você já tem na mão. Às vezes a gente sonha, e é importante, o sonho é importante, né, a semente? É importante a gente dar passos, a gente evoluir. Mas também é importante valorizar o que está na nossa mão nesse momento. Né? Valorizar o que tem agora na mão. Eu percebo muita expansão para ela, muita prosperidade vindo agora para o segundo semestre. É importante que ela tenha paciência e não perca a fé e continue fazendo. Continue a nadar, né? Vai, continua fazendo. É o que eu acho que é a dica principal para ela. Não deixa. Eu não percebo nada muito claro nesse momento, de fato não tem, mas está construindo com essa estrutura que ela já formou. Ela fez uma estrutura boa. Mas sabe quando você rala, você estuda pra caramba, você constrói algo? Sabe os bastidores aqui, ó? Ninguém tá vendo os bastidores, né? É. A galera ralando aqui, algo foi construído aqui para chegar nesse momento aqui. Né? Então ela valorizar isso que tem no entorno dela, porque isso vai ser importante. Já tem uma estrutura formada, é só ela não perder a fé. Boa. Como eu falei, dica da noite, hein? Então é isso, fechamos as consultas de hoje, certo? E quero agradecer o Diego pelo nosso papo. Porra, cara, gratidão. Felicidade de tê-lo aqui e pela consulta pra galera. Tá? Manda todas as suas redes, como que é suas consultas, como te procurar, se tem curso. Manda aí, velho, geral.
Semente, gratidão pela oportunidade de estar aqui com você. Estou muito feliz. Para mim está sendo um momento de realização pessoal aqui, tá? Então é uma gratidão que eu transmito para você do meu coração aqui agora. Estou feliz mesmo de estar aqui contigo, desse bate-papo leve. Me senti de fato acolhido. Aqui tem uma energia de acolhimento muito grande. Então, minha gratidão. Considera aqui um irmão de caminhada. Mais um irmão, né? Tá? Considera aqui um irmãozão. Rede social, no YouTube, Diego S. Roque. Diego S. Roque no YouTube, tem um canal pequeno, mas tem um conteúdo lá que eu vou desenvolvendo devagarzinho, sem pressa. Devagar também é pressa no caminho da espiritualidade, né? Diego S. Roque, YouTube. Instagram, Luz Consciência, @Luz Consciência no Instagram. Pode mandar mensagem lá, fico muito feliz em interagir. Se quiser marcar uma consulta. Quem participou, né, que é algo mais profundo. Sim, se quiser aprofundar, entrou em sintonia comigo, sentiu reverberar o que eu falei aqui, me chama no Instagram. Me manda uma mensagem por lá e a gente conversa. Fechou? Fechou, cara. É isso? Fechou. Então, galera, live top demais. Começamos bem essa semana, certo? Amanhã temos no mesmo bate-horário, beleza? Beijo do Black, tamo junto e fui, papai! É nóis!